A Bíblia alerta: há presentes que parecem inofensivos, mas trazem desgraças que você nunca imaginou. Você já parou para pensar que nem tudo o que entra em sua vida como um presente é de fato uma bênção? Muitas vezes recebemos coisas com um sorriso no rosto, cheios de gratidão, sem perceber que aquilo que parece inofensivo pode carregar um peso espiritual capaz de transformar nossa paz em inquietação, nossa harmonia em desordem e nossa comunhão com Deus em um vazio silencioso. Antes de começar, deixe um nos comentários se quer proteger sua vida de desgraças e se inscreva no canal. A Bíblia, em Deuteronômio 7, versículo 26, traz um alerta claro e direto. Não trarás abominação para a tua casa, para que não te tornes anátema como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é anátema. Essa passagem não é apenas uma recomendação vaga. É uma instrução divina que nos chama a vigiar o que permitimos cruzar o limiar de nossos lares. Afinal, o que significa anátema? Na linguagem bíblica, refere-se a algo amaldiçoado, separado para destruição, algo que Deus rejeita por completo. E se objetos, aparentemente comuns, pudessem trazer essa sombra para nossas vidas? A ideia de que coisas materiais podem influenciar o mundo espiritual não é nova. Desde os tempos mais antigos, Deus tem orientado seu povo a discernir o que entra em suas casas, em suas famílias, em seus corações. Em Josué 7, encontramos a história de Acã, um homem que, após a conquista de Jericó, desobedeceu a uma ordem explícita do Senhor. Deus havia dito que nada daquela cidade amaldiçoada deveria ser tomado pelo povo, pois tudo ali estava destinado à destruição. Mas Acã, seduzido pelo brilho de um manto babilônico, algumas moedas de prata e uma barra de ouro, escondeu esses itens em sua tenda. O resultado? A vitória de Israel foi interrompida. Na batalha seguinte, contra a pequena cidade de Ai, o povo de Deus foi derrotado e 36 homens perderam a vida. Josué 7, versículo 11, revela a gravidade do ocorrido. Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes ordenei. Tomaram do anátema, furtaram, mentiram e o esconderam entre seus pertences. Por isso, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos. Um único objeto guardado em segredo trouxe derrota a uma nação inteira. Imagine, então, o que algo assim poderia fazer em sua vida, em seu lar, sem que você sequer perceba. Esse episódio nos leva a uma reflexão profunda. O que você tem guardado que Deus nunca quis que estivesse com você? Talvez você pense que isso é coisa do passado, algo restrito às narrativas do Antigo Testamento, mas a verdade é que o princípio espiritual permanece vivo hoje. Em Efésios 6, versículo 12, Paulo nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O mundo espiritual é real, e as coisas que possuímos podem ser portas abertas para influências que não vemos, mas que sentimos. Quantas vezes você já experimentou uma inquietação que não explica, uma série de problemas que parecem surgir do nada? Às vezes, a raiz não está em algo óbvio, mas em algo sutil, como um presente recebido com a melhor das intenções, mas carregado de uma história que você desconhece. Para ilustrar, imagine uma família simples, vivendo em um bairro tranquilo. Certo dia, a avó, já idosa, decide passar adiante uma relíquia de família, um pequeno espelho de prata, com bordas trabalhadas e um ar de antiguidade. Ela conta que o objeto pertenceu a uma tia distante, alguém que viveu uma vida misteriosa, cheia de viagens e histórias que ninguém nunca entendeu completamente. A família, orgulhosa da herança, coloca o espelho na sala de estar
como um enfeite charmoso. Curtiu o tema? Comente amém e clique no like, mas não saia antes do final, tem uma surpresa incrível. Aos poucos, porém, coisas estranhas começam a acontecer. As crianças, que antes dormiam tranquilamente, passam a acordar com pesadelos. O pai, sempre calmo, começa a sentir uma irritação constante. A mãe nota que a casa, antes cheia de risadas, agora parece pesada, como se uma nuvem invisível pairasse sobre eles. Ninguém conecta os eventos ao espelho, afinal, é apenas um objeto, certo? Até que, em um momento de oração, a mãe sente um peso no coração e decide investigar. Descobre, por meio de um parente distante, que a tia era envolvida com práticas espirituais proibidas e o espelho havia sido usado em rituais que ela jamais ousaria descrever. Ao jogá-lo fora e orar pela limpeza do lar, a paz retorna, como se um véu tivesse sido levantado. Essa história, embora fictícia, não está tão distante da realidade quanto parece. A Bíblia nos ensina que objetos podem carregar significados espirituais profundos. Em Levítico 19, versículo 31, Deus adverte: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Por que essa instrução? Porque Deus sabe que o inimigo usa coisas materiais para criar laços com a escuridão. Não é preciso que você participe de um ritual para ser afetado. Às vezes, basta possuir algo que já foi consagrado a propósitos contrários à vontade divina. Em 2 Coríntios 6, versículo 17, o apelo é claro. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. A separação não é uma opção, mas uma necessidade para quem deseja viver sob a proteção de Deus. Agora, você pode estar se perguntando: como algo tão simples como um presente pode ter tanto poder? A resposta está na intenção por trás dele e na história que ele carrega. Um colar dado por um amigo pode ser apenas um gesto de carinho. Mas e se esse colar foi comprado em um lugar dedicado a práticas ocultas? Uma estatueta, trazida de uma viagem, pode parecer um souvenir exótico. Mas e se ela representa uma divindade adorada em cultos pagãos? O inimigo não age sempre com fanfarra e sinais evidentes. Muitas vezes, ele prefere a sutileza, escondendo-se no que parece valioso ou bonito. Em 1 Pedro, 5º versículo, 8º, somos alertados: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Ele não precisa de uma permissão explícita para influenciar. Um objeto aceito sem discernimento pode ser o bastante. Outro exemplo bíblico que ilumina essa verdade é encontrado em Gênesis 35, versos 2 a 4. Então, disse Jacó à sua casa e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e os pendentes que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Por que os brincos estavam incluídos? Porque naquela cultura, adornos muitas vezes eram consagrados a deuses pagãos, carregando uma conexão espiritual que precisava ser quebrada. Jacó entendeu que para se aproximar de Deus, nada impuro podia permanecer. Esse ato de renúncia abriu o caminho para a bênção divina sobre sua vida e sua descendência. Quer saber mais? Deixe um like, se inscreva e fique até o fim para uma revelação que vai te impactar. O que tudo isso significa para nós hoje? Que precisamos aprender a olhar
além da superfície. Um presente não é apenas o que parece ser. Ele tem uma origem, um propósito, uma história. Em Mateus 7, versículo 18, Jesus ensina: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Da mesma forma, algo que vem de uma fonte contaminada não pode trazer bênçãos verdadeiras. Quantos de nós já guardamos coisas por apego emocional, por valor material ou simplesmente por falta de atenção? Um quadro herdado de um parente, uma joia encontrada em um brechó, um livro de procedência duvidosa, itens que à primeira vista não despertam suspeitas, mas que podem estar interferindo no ambiente espiritual de nossas vidas. Para entender melhor, pense em uma jovem chamada Ana. Ela era uma cristã dedicada, mas tinha uma coleção de amuletos que havia ganhado ao longo dos anos. Um olho grego de uma amiga, um pingente com símbolos astrológicos de uma viagem, uma pulseira que prometia a energia positiva de uma feira. Ana os via como decoração, algo divertido e sem importância. Mas com o tempo, começou a sentir uma confusão interior que não explicava. Suas orações pareciam não ter força, e uma sensação de desânimo a acompanhava. Um dia, em um culto, ouviu uma mensagem sobre a importância de purificar o lar. Levada a refletir, Ana examinou sua coleção e percebeu que aqueles objetos, embora bonitos, não estavam alinhados com sua fé. Decidiu jogá-los fora e orar por renovação. Naquela mesma semana, sentiu uma leveza que não experimentava há meses, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Esse tipo de experiência nos mostra que Deus nos chama a uma vida de vigilância. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo escreve: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Transformação começa com escolhas, e uma dessas escolhas é decidir o que permitimos em nossas vidas. Não se trata de viver com medo, mas de viver com sabedoria. O inimigo pode usar até mesmo um presente dado com amor para criar uma brecha, se esse presente tiver raízes em algo que Deus abomina. Então, o que fazer? Primeiro, reconhecer que o mundo espiritual não é um mito ou uma superstição, mas uma realidade que afeta a nossa existência. Segundo, buscar discernimento em oração, pedindo a Deus que revele o que precisa ser removido. Terceiro, agir com coragem, rejeitando o que não vem dele. Em Hebreus 4, versículo 12, lemos: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Essa palavra é nossa bússola, nossa luz, para navegar por um mundo cheio de armadilhas disfarçadas. Ao longo deste texto, vamos explorar mais a fundo quais são esses presentes que podem trazer maldição em vez de bênção. Falaremos de objetos ligados ao ocultismo, de roupas que carregam significados espirituais, de riquezas que escondem contaminação. Mas por agora, o convite é este: pare e olhe ao seu redor. Há algo em sua casa, em sua vida, que Deus está pedindo para você soltar? A promessa é clara em João 8, versículo 36. "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." A liberdade que Deus oferece não convive com aquilo que ele rejeita. Antes de tudo, comente "Quero paz" e ative o sininho para não perder o final surpreendente deste vídeo. Quando você recebe um presente, qual é a primeira coisa que passa pela sua mente? Talvez você admire sua beleza, sinta gratidão pelo gesto ou imagine o lugar perfeito para exibi-lo em sua casa. Mas e se, por trás daquele objeto, houvesse algo mais do que os olhos podem ver? A Bíblia nos ensina
que nem tudo o que parece inofensivo é livre de consequências espirituais. Há coisas que, por sua origem ou uso, carregam uma influência oculta capaz de abrir portas para a escuridão, mesmo que você não tenha a menor intenção de convidá-la. Em Êxodo 20, versículo 4 e 5, Deus estabelece um mandamento firme: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Esse aviso não é apenas sobre adoração explícita, é sobre o perigo de permitir que objetos ligados a práticas contrárias à vontade divina entrem em nossas vidas. Pense em uma estatueta que você ganhou de um amigo após uma viagem. Ele a encontrou em um mercado exótico, encantado com seu design intricado, e decidiu que seria o presente perfeito. Você a coloca na estante, orgulhoso de sua nova decoração. Mas o que você não sabe é que aquela peça foi esculpida para homenagear uma divindade adorada em rituais antigos, um símbolo de devoção a forças que a Bíblia condena. Aos poucos, você começa a notar mudanças sutis, discussões frequentes em casa, uma sensação de desconforto que não explica, sonhos inquietantes que roubam seu sono. Coincidência? Talvez não. A Escritura nos mostra que objetos assim têm um poder espiritual que transcende sua forma física. Em Atos 19, versículo 19, lemos sobre os novos cristãos em Éfeso. Muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram diante de todos. E calculando o valor deles, acharam que chegava a 50.000 moedas de prata. Eles não venderam esses itens, nem os guardaram como curiosidades. Destruíram-nos porque entenderam que sua presença era uma ameaça. Esse exemplo nos leva a uma questão crucial. Por que certos objetos são perigosos? A resposta está naquilo que eles representam e na intenção com que foram criados. No Antigo Testamento, Deus proibiu os israelitas de levar para casa os ídolos das nações conquistadas. Em Deuteronômio 7, verso 25, ele instrui: as imagens de escultura dos seus deuses queimarás a fogo, não cobiçarás a prata, nem o ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para ti, para que não tropeces nisso, pois é abominação ao Senhor, teu Deus. O problema não era o material em si. Ouro e prata são apenas metais, mas o propósito espiritual que aqueles itens carregavam haviam sido dedicados a deuses falsos, usados em cerimônias que desafiavam o único Deus verdadeiro. Trazer algo assim para casa era como convidar a influência dessas forças para dentro do lar. A história de Israel está cheia de lições sobre isso. Em Juízes 8, verso 27, após derrotar os midianitas, Gideão fez um éfode com o ouro capturado, talvez com a intenção de honrar a Deus. Mas o texto diz: todo o Israel se prostituiu após ele ali, e isso se tornou um laço para Gideão e para sua casa. O que começou como uma boa ideia se transformou em um ídolo, desviando o povo da verdadeira adoração. Esse é o risco de objetos com influência oculta. Eles podem parecer inofensivos ou até valiosos, mas sua presença muda o ambiente espiritual ao seu redor. Hoje, isso pode se manifestar de maneiras que nem percebemos. Um souvenir de uma viagem, como uma máscara tribal ou uma figura mitológica, pode ter sido criado para invocar espíritos ou celebrar crenças pagãs. Mesmo que você não acredite nisso, a Bíblia sugere que o mundo espiritual não depende da nossa crença para atuar. Vamos lá? Se acredita no poder da proteção espiritual, deixe um like e comente 1. O final vai te chocar. Considere o caso de Mariana, uma mulher que adorava colecionar itens de decoração.
Em uma feira de artesanato, ela comprou uma pequena escultura de madeira, representando um pássaro com olhos de pedra. O vendedor disse que era uma peça tradicional, feita por artesãos locais, e Mariana achou encantadora. Colocou-a na sala, perto da janela, onde a luz destacava seus detalhes. Mas com o tempo, algo mudou. Ela começou a ter dores de cabeça frequentes, algo que nunca havia experimentado antes. Seu marido, que trabalhava em casa, passou a sentir uma irritação constante, como se algo o estivesse observando. Um dia, uma amiga cristã visitou a casa e, ao ver a escultura, perguntou sobre sua origem. Curiosa, Mariana pesquisou e descobriu que o pássaro era um símbolo usado em rituais de uma cultura antiga para proteger contra espíritos, um amuleto com raízes espirituais que ela desconhecia. Após jogá-lo fora e orar pela casa, as dores de cabeça cessaram e a paz voltou ao lar. O que parecia um simples enfeite tinha um significado que ela nunca imaginou. Em 1 Coríntios 10, versículo 20, Paulo adverte: "Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios." Os objetos usados em práticas pagãs ou ocultas não são neutros. Eles foram consagrados a algo que se opõe à santidade de Deus. No mundo moderno, isso pode incluir desde estátuas de deuses orientais, vendidas como decoração, até itens comprados em lojas esotéricas, como cristais carregados com energias ou figuras de criaturas mitológicas. A promessa de proteção ou boa sorte que esses itens oferecem é uma mentira antiga, uma armadilha disfarçada de benefício. Em Isaías 44, versículo 17, Deus denuncia a tolice da idolatria. Do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se prostra e lhe dirige a sua oração dizendo: "Livra-me, pois tu és o meu Deus." Nada sabem, nem entendem, porque se lhes juntaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Quem confia em objetos assim está cego para a verdade. Mas nem todos os objetos perigosos são tão óbvios. Alguns chegam até nós sem que saibamos sua história. Pense em um livro antigo que você herdou de um parente. Ele parece apenas uma relíquia literária, com capa de couro e páginas amareladas. Mas e se esse livro contém feitiços ou ensinos que contradizem a palavra de Deus? Em Colossenses 2, versículo 8, Paulo nos alerta: "Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo." Um livro assim pode não ser queimado em um ritual, mas sua presença em sua casa pode plantar sementes de confusão ou curiosidade perigosa. Foi o que aconteceu com os efésios em Atos 19. Eles reconheceram que seus livros de magia eram uma ponte para o inimigo e escolheram destruí-los, mesmo sendo valiosos. Outro exemplo é o de Lucas, um jovem que gostava de colecionar antiguidades. Em um leilão online, ele comprou uma caixa de madeira com símbolos estranhos entalhados. Achou que era apenas um item decorativo, talvez um porta-joias do passado. Mas, depois de colocá-la em seu quarto, começou a ter sonhos vívidos e perturbadores, sempre envolvendo figuras sombrias. Sua mãe, uma mulher de oração, sentiu algo errado e insistiu em examinar a caixa. Ao abri-la, encontraram um bilhete amarelado com palavras em uma língua desconhecida. Um pastor amigo da família identificou os símbolos como parte de uma prática ocultista antiga. Lucas jogou a caixa fora e os sonhos pararam. Aquele objeto, que ele viu como uma curiosidade, era um canal para algo que ele nunca quis convidar. O que esses casos mostram é que o inimigo não precisa de nossa permissão consciente para agir. Em Mateus 16,
versículo 18, Jesus promete: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas isso não significa que o inimigo não tente encontrar brechas. Objetos com raízes em idolatria ou ocultismo são como rachaduras em uma parede, pequenas, mas suficientes para deixar a chuva entrar. Em Salmos 24, verso 1, lemos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus, mas o inimigo perverte o que foi criado para seus próprios fins. Um ídolo não é apenas uma estátua, é um símbolo de rebelião contra o Criador. Então, como nos protegemos? Primeiro, precisamos de discernimento. Em Filipenses 1, versos 9 e 10, Paulo ora: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes. Isso inclui avaliar o que possuímos. Segundo, devemos agir com decisão. Se algo em sua casa, uma estatueta, um amuleto, um livro, tem uma origem que não honra a Deus, o caminho é claro: remova-o. Em Tiago 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir significa fechar as portas que ele tenta abrir. Por fim, ore por proteção e consagre seu lar ao Senhor. Um lar limpo espiritualmente é um lugar onde a paz de Deus pode habitar. O mundo está cheio de objetos que escondem significados sombrios. Não se trata de paranoia, mas de sabedoria espiritual. Em Provérbios 4, verso 23, somos exortados: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você permite em sua casa afeta seu coração, sua família, sua fé. Você já considerou que as roupas que veste podem dizer mais sobre você do que apenas seu estilo ou personalidade? Desde tempos imemoriais, o que cobrimos nosso corpo tem sido mais do que uma proteção contra o frio ou o calor. É uma expressão de quem somos, do que cremos e, em alguns casos, do que permitimos influenciar nossas vidas. Na Bíblia, Deus dá grande importância às vestimentas, não como uma questão superficial, mas como um reflexo do coração e da relação com o mundo espiritual. Em Números 15, versos 38 e 39, ele ordena aos israelitas: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, e que nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E estará nas franjas, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais. Aqui, a roupa não é apenas tecido. É um lembrete constante da aliança com Deus, um símbolo de consagração. Mas o que acontece quando o que vestimos ou aceitamos carrega um significado oposto, algo que nos conecta a influências que desafiam essa aliança? No mundo espiritual, nada é neutro. Assim como as vestes podem ser um canal de santidade, elas também podem se tornar um vínculo com a escuridão, dependendo de sua origem ou propósito. Em Zacarias 3 versículos 3 e 4, vemos o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, vestido com vestes sujas. O texto diz: ora, Josué estava vestido de vestes sujas e posto em pé diante do anjo. E o anjo do Senhor disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com vestes finas. A troca de roupas não foi apenas um ato físico. Representou uma restauração espiritual, a remoção da contaminação e o retorno à pureza diante de Deus. Esse episódio nos mostra que o que cobrimos nosso corpo pode carregar um peso que vai além do visível, afetando nossa posição no reino espiritual. E se, sem saber, você estiver vestindo algo que não reflete a santidade que Deus deseja para você,
Pense em um exemplo cotidiano. Imagine Clara, uma jovem que adorava moda. Em uma loja de usados, ela encontrou um vestido vintage, com bordados intricados. Perfeito para uma festa, o preço era ótimo e o caimento impecável. Ela o levou para casa, feliz com a descoberta, mas nas semanas seguintes, começou a sentir uma inquietação estranha. Sempre que usava o vestido, tinha a sensação de que algo estava errado, como se uma presença a acompanhasse. Um dia, conversando com uma amiga, descobriu que a loja onde comprou o vestido era conhecida por vender itens de pessoas falecidas, alguns deles usados em cerimônias espirituais duvidosas. Clara decidiu queimá-lo e orar por proteção. Depois disso, a sensação desapareceu. O vestido, que parecia apenas uma peça de roupa, tinha uma história que ela nunca imaginou. A Bíblia nos dá exemplos claros de como as vestimentas podem ser usadas para fins espirituais, tanto positivos quanto negativos. Em Êxodo 28, versículo 2, Deus instrui Moisés sobre as vestes do sumo sacerdote Arão. Para as vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e para ornamento. Cada detalhe, o peitoral, o éfode, as cores, tinha um significado, conectando Arão ao serviço santo. Mas o oposto também é verdade. Em Sofonias, 1 verso 8, Deus anuncia julgamento contra aqueles que se vestem de roupas estranhas, uma referência aos líderes de Judá que adotaram costumes pagãos, incluindo os trajes das nações ao seu redor. Essas roupas não eram apenas moda, simbolizavam uma entrega a valores e práticas que Deus rejeitava. O que vestimos pode ser um sinal de fidelidade ou um passo rumo à contaminação. Em muitas culturas, roupas e adornos têm sido usados como ferramentas em rituais espirituais. Pense nos sacerdotes de religiões antigas, com suas túnicas marcadas por símbolos de seus deuses, ou nos xamãs, que usavam colares e mantos para invocar espíritos. Hoje, isso pode se manifestar de forma mais sutil. Um colar com um pingente astrológico, uma camiseta com frases místicas, uma faixa dada em uma cerimônia desconhecida, itens que parecem modernos ou inofensivos, mas que podem carregar intenções espirituais contrárias à fé cristã. Em Apocalipse 3, versículo 18, Jesus aconselha a igreja de Laodiceia: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. As vestes brancas aqui são um símbolo de pureza e redenção, algo que só Deus pode oferecer. Qualquer coisa que contradiga isso é uma imitação barata do inimigo. Para entender o impacto disso, imagine Pedro, um homem de família que trabalhava como motorista. Certo dia, um passageiro agradeceu por uma carona com um presente, um bracelete de couro com um símbolo entalhado que ele disse ser de proteção. Pedro, sem pensar muito, aceitou e começou a usá-lo. Nos dias seguintes, sentiu uma ansiedade crescente, algo que não combinava com sua natureza tranquila. Sua esposa notou que ele estava mais distante, como se uma barreira invisível tivesse surgido entre eles. Uma noite, durante uma oração em família, seu filho pequeno apontou para o bracelete e disse: "Isso me dá medo." Intrigado, Pedro pesquisou o símbolo e descobriu que era ligado a uma prática ocultista. Ele o jogou fora, pediu perdão a Deus e consagrou sua vida novamente ao Senhor. A paz voltou como um rio calmo. O bracelete, um simples acessório, tinha aberto uma porta que ele nem sabia que existia. A Escritura nos chama a vigiar o que aceitamos. Em Deuteronômio 22, versículo 5, Deus diz: "A mulher não usará roupa de homem, nem o homem usará roupa de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor, teu Deus." Esse versículo
não é apenas sobre gênero, é sobre manter a ordem espiritual que Deus estabeleceu, rejeitando confusão e influências que distorcem sua criação. Roupas ou adornos que desafiam essa ordem, seja por simbolismo ou propósito, podem trazer desequilíbrio. Em Mateus 23, versículo 5, Jesus critica os fariseus. Todas as suas obras fazem para serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas das suas vestes. Eles usavam trajes para ostentar santidade, mas seus corações estavam longe de Deus. A aparência externa não engana o mundo espiritual. O que importa é o que ela representa. O poder das vestimentas não é apenas simbólico, pode ser literal. Em Marcos 5, versos 28 a 30, a mulher, com fluxo de sangue, pensou: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quando ela tocou o manto de Jesus, o texto diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se no meio da multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? O poder saiu dele, e ela foi curada. Se a roupa de Cristo podia transmitir bênção, o inverso também é possível. Em 2 Reis, 2 versículos 13 e 14, Eliseu pegou o manto de Elias e com ele recebeu a unção profética. Mas imagine se aquele manto tivesse sido usado em um ritual pagão. O que ele teria transmitido então? Roupas consagradas ao mal podem carregar essa contaminação. Em Ezequiel 44, versículo 19, os sacerdotes eram instruídos a tirar suas vestes sagradas antes de sair ao povo para não transmitir santidade por acidente. Isso mostra que o que vestimos tem um impacto espiritual real. No mundo atual, a moda, muitas vezes, reflete ideologias que se opõem à fé. Pense em acessórios com símbolos de astrologia, camisetas com frases que glorificam o pecado ou peças criadas para cultos específicos. Em Gálatas 5, versículo 1, Paulo escreve: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aceitar algo que representa escravidão espiritual é dar um passo atrás nessa liberdade. Há também o caso de itens herdados. Imagine uma jaqueta que pertenceu a alguém envolvido em práticas proibidas. Você a usa por carinho ou memória, mas ela pode carregar um eco do passado que não combina com sua fé. Considere a história de Sofia, uma costureira talentosa. Ela recebeu de uma cliente um pedido especial: fazer um vestido com bordados baseados em um desenho que a cliente trouxe. O padrão era bonito, cheio de formas geométricas, e Sofia trabalhou com dedicação. Mas ao terminá-lo, sentiu um peso estranho. Entregou o vestido, mas a sensação permaneceu. Meses depois, a cliente voltou, contando que o vestido era para uma cerimônia espiritual que Sofia não aprovava. Perturbada, ela orou e decidiu nunca mais aceitar trabalhos sem conhecer o propósito por trás deles. O tecido em suas mãos havia sido moldado por uma intenção que ela não queria tocar. O que fazer então? Primeiro, examine o que você veste ou guarda. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 22, está escrito: examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda forma de mal. Pergunte a Deus se há algo em seu armário que não o glorifica. Segundo, rejeite o que não vem dele. Não basta guardar em uma gaveta. O que é impuro precisa sair. Terceiro, vista-se com propósito. Em Isaías 61, verso 10, lemos: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça. Deus tem vestes de bênção para você. Não as troque por algo que o mundo oferece. Suas roupas são mais do que tecido, são um testemunho. Em Romanos 13, versículo 14, Paulo exorta:
Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Que tudo o que você veste reflita essa escolha. O dinheiro move o mundo. Dizem por aí. Ele paga as contas, compra o pão de cada dia, constrói sonhos. Mas será que todo dinheiro traz consigo a mesma promessa de prosperidade? A Bíblia nos ensina que nem toda riqueza é uma bênção e que a origem do que possuímos pode determinar se ela nos eleva ou nos prende. Em Ageu 2, versículo 8, Deus declara: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo pertence a Ele. Mas o que acontece quando o que chega às nossas mãos vem de fontes que Ele não aprova? A riqueza, tão desejada por muitos, pode se tornar uma corrente invisível, amarrando a alma a algo que Deus rejeita. O que você faria se soubesse que o dinheiro ou os bens em sua casa carregam uma sombra que você não vê? A história de Judas Iscariotes é um alerta gritante. Em Mateus 26, versículo 15, ele negocia a traição de Jesus por 30 moedas de prata. Não era uma fortuna, mas foi o bastante para selar seu destino. Depois, atormentado pela culpa, jogou o dinheiro no templo e enforcou-se, como relata Mateus 27, versículo 5. Aquelas moedas não trouxeram prazer ou paz, tornaram-se um símbolo de destruição. Os sacerdotes, percebendo sua contaminação, recusaram colocá-las no tesouro sagrado e compraram um campo para enterrar estrangeiros. O dinheiro de Judas não era apenas metal. Estava manchado de injustiça, carregado de um peso que ninguém podia limpar. E isso nos faz pensar: será que há algo em nossas posses que, como aquelas moedas, parece valioso, mas traz consigo uma carga que Deus abomina? A Escritura está cheia de lições sobre o perigo de riquezas impuras. Em Provérbios 13, verso 11, lemos: a riqueza que se obtém com facilidade diminui, mas quem a ajunta com trabalho a aumentará. O que vem fácil, muitas vezes, vem errado. Veja o caso de Acã. Em Josué 6, versículos 18 e 19, Deus ordenou: guardai-vos, porém, do anátema, para que não vos torneis anátema, tomando-o. E assim, façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Toda a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. Mas Acã, seduzido por um manto, prata e ouro, escondeu-os em sua tenda. O resultado foi devastador. Israel perdeu a batalha seguinte, e Acã, junto com sua família, pagou com a vida. Aquele tesouro roubado não trouxe prosperidade, trouxe julgamento. Hoje, isso pode se traduzir em dinheiro ganho. De forma desonesta, um suborno, um golpe, uma aposta, ou em bens adquiridos de fontes que desafiam os princípios divinos. O que parece um ganho pode ser uma perda eterna. Imagine Roberto, um homem trabalhador que sempre lutou para sustentar a família. Certo dia, um amigo ofereceu um negócio rápido: vender produtos de origem duvidosa por um lucro alto. Roberto hesitou, mas a promessa de aliviar suas dívidas falou mais alto. Aceitou o dinheiro e comprou um carro novo para a esposa. No início, sentiu-se vitorioso, mas logo veio a inquietação. Brigas em casa aumentaram, o carro quebrou sem explicação e uma culpa silenciosa o consumia. Em um culto, ouviu uma pregação sobre riquezas ilícitas e percebeu que o dinheiro que aceitara tinha raízes em algo errado. Decidiu doar o valor equivalente a uma obra de caridade e orar por perdão. A paz voltou e as coisas começaram a se ajeitar. O que ele viu como uma bênção era, na verdade, uma armadilha. A Bíblia não condena a riqueza em si, mas sim o que ela representa quando vem de lugares impuros. Em 1 Timóteo 6, versículo 10, Paulo avisa: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Não é o dinheiro que corrompe,
mas o desejo por ele a qualquer custo. Em Deuteronômio 23, verso 18, Deus proíbe: não trarás salário de prostituta, nem preço de cão, à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são abominação ao Senhor, teu Deus. Isso mostra que nem todo ganho é aceitável. Em Atos 8, versículo 20, Pedro responde a Simão, o mágico, que tentou comprar o poder do Espírito Santo: o teu dinheiro pereça contigo, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E o que dizer de bens materiais que vêm de práticas ocultas? Em Oséias 2, versículo 8, Deus repreende Israel: porque ela não reconheceu que eu lhe dei o grão e o mosto e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. O povo pegou as bênçãos divinas e as desviou para a idolatria, transformando o que era puro em algo contaminado. Hoje, isso pode acontecer com joias compradas em lojas esotéricas, objetos herdados de alguém envolvido em rituais ou até dinheiro vindo de atividades que glorificam o pecado. Em Lucas 16, versículo 13, Jesus ensina: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A escolha é clara: ou o dinheiro serve a Deus, ou serve ao inimigo. Considere a história de Juliana, uma empresária de sucesso. Após fechar um grande contrato, recebeu de um cliente um presente: uma estatueta de ouro como símbolo de prosperidade. Ela a colocou em seu escritório, orgulhosa do reconhecimento. Mas, com o tempo, seus negócios começaram a dar errado. Clientes sumiram, dívidas surgiram. Uma noite, sonhou com a estatueta derretendo e acordou assustada. Conversando com um pastor, descobriu que o cliente era conhecido por práticas espirituais suspeitas e a estatueta provavelmente tinha sido consagrada a algo impuro. Juliana a destruiu e consagrou seu trabalho a Deus. Aos poucos, os negócios se recuperaram. O ouro, tão valioso aos olhos humanos, era uma corrente aos olhos de Deus. Nem sempre percebemos a origem do que possuímos. Em 2 Reis, 5 versos 26 e 27, Geazi, servo de Eliseu, correu atrás de Naamã para pegar dinheiro e roupas que o profeta recusara. Por sua ganância, o texto diz: a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. O que ele viu, como uma recompensa justa, tornou-se uma maldição duradoura. Hoje isso pode ser um bônus, vindo de um trabalho antiético, uma herança de alguém que viveu em rebelião contra Deus ou um presente dado com intenções ocultas. Em Tiago 5 versos 1 a 3, lemos: eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. A riqueza injusta não dura, ela corrói quem a segura, mas há esperança. Deus não quer que vivamos presos ao que nos contamina. Em Malaquias 3, versículo 10, ele promete: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando alinhamos nossas finanças com a vontade dele, a prosperidade vem sem culpa. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira riqueza não é o que acumulamos, mas o que entregamos a Deus. E o que fazer com o que já temos? Pense em Carla, uma mãe solteira que guardava uma coleção de moedas antigas herdada do avô. Ela as mantinha por apego,
mas soube que ele as ganhara em jogos de azar, algo que sua fé condenava. Sentiu um peso ao saber disso e decidiu vendê-las, doando o valor a uma causa cristã. A leveza que veio depois foi mais valiosa que as moedas. Em Filipenses 4, verso 8, Paulo nos orienta: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, pensai nestas coisas. Isso inclui o que possuímos. O dinheiro e os bens materiais são ferramentas, não mestres. Em Eclesiastes 5, versículo 10, Salomão reflete: quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. A busca cega por riquezas leva ao vazio, mas a busca por Deus leva à plenitude. Examine o que você tem, de onde veio, para que serve. Em Hebreus 13, versículo 5, somos exortados: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A verdadeira segurança não está no banco, mas no Senhor. O que você guarda define o que você valoriza. Em Lucas 12, versículo 34, Jesus conclui: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Chegamos ao ponto em que tudo se conecta. Você já refletiu sobre os objetos que guarda, as roupas que veste, o dinheiro que possui? Mas o que fazer com essa compreensão? A Bíblia não nos deixa apenas com avisos. Ela nos guia para a ação, para a limpeza, para a liberdade. Deus não quer que vivamos sob o peso de coisas que nos afastam dele. Seu desejo é que nossos lares, nossas vidas, sejam lugares onde sua presença possa habitar plenamente. Em João 10, versículo 10, Jesus proclama: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante não convive com o que é impuro. Purificar-se não é uma tarefa opcional, é um convite à plenitude que Deus prometeu. E se ao dar esse passo, você encontrasse a paz que tanto busca? O chamado à purificação atravessa as páginas da Escritura. Em 2 Crônicas 29, versículo 5, o rei Ezequias ordenou aos levitas: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Ele sabia que o templo, contaminado por práticas pagãs, precisava ser restaurado para que Deus voltasse a abençoar o povo. O mesmo princípio se aplica a nós. Nossos lares são como templos pessoais, lugares onde buscamos a presença divina. Mas como ela pode fluir se há coisas que a bloqueiam? Pense nos objetos de influência oculta, nas vestimentas com significados errados, nas riquezas manchadas que já exploramos. Cada um deles é uma pedra no caminho, e removê-los é o primeiro passo para a restauração. Considere a história de Lúcia, uma dona de casa que sentia um vazio persistente. Apesar de sua fé, havia um caos em sua vida que ela não entendia. Os filhos brigavam sem motivo, o marido estava sempre tenso, e ela mesma lutava contra um desânimo que não passava. Um dia, decidiu orar, pedindo direção. Enquanto caminhava pela casa, seus olhos pararam em um vaso decorativo que ganhara anos antes, de uma colega que ela sabia ser envolvida em práticas espirituais estranhas. Nunca havia ligado o vaso à sua situação, mas naquele momento sentiu um impulso de se livrar dele. Quebrou-o no quintal e orou por limpeza espiritual. Nos dias seguintes, a atmosfera mudou. As crianças brincavam em paz, o marido relaxou e ela sentiu uma alegria renovada. O vaso era mais do que cerâmica, era uma barreira que ela derrubou. A Bíblia nos mostra que a purificação exige decisão. Em Josué 24, verso 15, Josué desafia o povo: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém,
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha não é apenas de palavras, é de ações. Quando os israelitas se desviaram, Deus os chamou de volta, exigindo que abandonassem o que os prendia. Em 1 Samuel 7, versículo 3, Samuel disse: Se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. O povo obedeceu, jogando fora seus ídolos, e Deus os libertou dos filisteus. O que você precisa jogar fora para que a vitória chegue? O processo de limpeza espiritual não é complicado, mas exige coragem. Primeiro, identifique o que não pertence a Deus. Em 1 João 4, versículo 1, somos instruídos: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso vale para o que possuímos? Pergunte: este objeto, essa roupa, esse dinheiro veio de uma fonte que honra o Senhor? Ore por discernimento, como Davi, em Salmos 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus revelará o que precisa ir. Segundo, haja sem hesitação. Em Atos 19, versículo 19, os efésios queimaram seus livros de magia. Não os guardaram, nem venderam. O que é impuro não merece espaço em sua vida. Terceiro, consagre tudo a Deus. Em Êxodo 40, versículo 9, Moisés ungiu o tabernáculo e seus utensílios, dedicando-os ao Senhor. Faça o mesmo com seu lar. Ore sobre cada cômodo, peça proteção, declare que ali só entra o que vem de Deus. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo nos chama: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso inclui o que nos cerca. Quando Lúcia limpou sua casa, não parou no vaso. Ela examinou tudo: fotos, presentes, roupas, e consagrou seu lar. O resultado foi uma transformação que ela nunca imaginou. A purificação traz liberdade. Em Gálatas 5, versículo 13, lemos: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Liberdade não é fazer o que queremos, mas viver sem as correntes que o inimigo impõe. Pense em Marcos, um jovem que herdou uma coleção de joias do tio, um homem conhecido por sua vida desregrada. Ele guardava as peças por valor sentimental, mas sentia um peso cada vez que as tocava. Um dia, ouviu uma mensagem sobre pureza espiritual e decidiu vendê-las, doando o dinheiro para ajudar uma família necessitada. A leveza que veio depois foi como tirar um fardo dos ombros. Ele percebeu que aquelas joias o conectavam a algo que Deus queria que ele soltasse. A Bíblia nos garante que Deus recompensa quem escolhe a santidade. Em Isaías, 1 versículo 19, ele promete: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ezequias viu isso quando purificou o templo. O povo voltou a adorar e a bênção fluiu. Em Mateus 5, versículo 8, Jesus diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpar o exterior reflete um coração que busca a Deus, mas o inimigo não desiste fácil. Em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, Paulo afirma: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, derribando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A luta é espiritual e a vitória vem pela obediência. Imagine Ana, uma mãe que enfrentava problemas financeiros constantes. Ela tinha um quadro em casa, presente de um ex-colega de trabalho que vivia envolvido em negócios escusos.
O quadro era bonito, mas algo nela dizia que não estava certo. Após ler sobre purificação espiritual, decidiu retirá-lo e orar por sua casa. Semanas depois, uma oportunidade de trabalho surgiu e as finanças começaram a melhorar. O quadro não era a causa direta, mas sua remoção foi um ato de fé que abriu portas. Em Deuteronômio 30, verso 19, Deus diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Escolher a purificação é escolher a vida. O inimigo quer que você ache que isso é exagero, que um objeto ou uma roupa não muda nada. Mas a Bíblia diz o contrário. Em Apocalipse 21, versículo 27, sobre a Nova Jerusalém, está escrito: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Se Deus é tão zeloso com sua cidade celestial, por que seria diferente com nossas vidas? Em Levítico 20, versículo 26, ele ordena: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Ser separado significa deixar o que não é dele. Em Colossenses 3, versículo 5, Paulo exorta: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo mau e a avareza, que é idolatria. Isso inclui o que possuímos. A purificação não é punição, é libertação. Em Salmos 51, verso 10, Davi ora: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Esse pedido reflete um desejo de alinhar tudo, interno e externo, com Deus. Quando você remove o que contamina, abre espaço para o novo. Em Isaías 43, versos 18 e 19, Deus promete: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? A limpeza espiritual é o terreno onde essa novidade floresce. Então, como começar? Pegue uma tarde e caminhe por sua casa. Olhe cada canto. Em 2 Timóteo 2, versículo 21, Paulo diz: Se alguém, pois, se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor. Examine seus bens com essa promessa em mente. Ore, peça sabedoria, haja com fé. Em Tiago 1, verso 22, somos chamados: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvir sobre purificação não basta, é preciso fazer. E quando terminar, celebre. Em Salmos 16, versículo 11, Davi canta: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a plenitude de alegria. Essa é a recompensa. Uma vida livre, cheia da presença de Deus. Quando ouvi, pela primeira vez, a mensagem sobre os 9 presentes que atraem desgraças à sua vida, confesso que senti um arrepio. A ideia de que objetos, roupas ou até mesmo dinheiro, que parecem tão comuns, podem carregar um peso espiritual capaz de perturbar nossa paz, é ao mesmo tempo inquietante e reveladora. Vivemos em um mundo onde recebemos presentes com alegria, muitas vezes sem questionar sua origem ou intenção. No Brasil, onde a generosidade e o calor humano são parte da nossa cultura, é natural abrir os braços para um presente dado com carinho. Mas, como Billy Graham nos alerta, nem tudo que brilha é ouro e nem todo presente é uma bênção. Essa mensagem tocou fundo no meu coração, porque me fez refletir sobre o quanto somos vulneráveis às influências espirituais que não vemos, mas que sentimos. A Bíblia, como vimos, é clara ao nos orientar sobre a vigilância espiritual. Em Deuteronômio 7:26, Deus nos adverte para não trazer abominações para casa, pois elas podem nos tornar anátema. Essa instrução
me fez olhar ao redor com novos olhos. Quantas vezes guardei objetos por apego emocional ou por sua beleza, sem questionar de onde vieram? Lembrei-me de um colar que ganhei de uma amiga há alguns anos. Era lindo, com um pingente em forma de olho, que ela disse ser para proteger. Na época, achei um gesto carinhoso. Mas após ouvir essa mensagem, comecei a me perguntar: proteger do quê? De quem? Ao pesquisar, descobri que aquele símbolo estava ligado a práticas que não condizem com minha fé. Joguei-o fora, orei pela minha casa e, de repente, senti uma leveza que não explicava. Foi como se uma porta invisível tivesse sido fechada. A história de Acã, em Josué 7, é um lembrete poderoso de como um único objeto pode mudar o destino de uma família inteira. Ele guardou o que Deus havia proibido e o resultado foi derrota e perda. No Brasil, onde amamos nossas tradições e heranças familiares, muitas vezes guardamos relíquias sem questionar. Um vaso da avó, um quadro do tio, uma joia antiga, tudo isso carrega histórias. Mas e se essas histórias estiverem ligadas a algo que Deus rejeita? A mensagem de Billy Graham me ensinou que não basta ser sentimental. Precisamos ser espiritualmente sábios. O inimigo, como diz 1 Pedro 5,8, anda ao derredor, buscando brechas. E essas brechas podem estar nos objetos que aceitamos sem discernimento. Outro ponto que me marcou foi a questão das vestimentas. No Brasil, a moda é uma expressão de identidade. Amamos cores, estampas, acessórios que contam quem somos. Mas Zacarias 3:3-4 nos mostra que as roupas podem carregar significados espirituais. Lembrei de uma camiseta que comprei em uma feira com um desenho que achei legal. Só depois percebi que era um símbolo místico, algo que não glorificava a Deus. Decidi doá-la e orar por renovação. A partir daí, comecei a escolher com mais cuidado o que visto, buscando refletir minha fé até nas roupas. Não é sobre paranoia. Não se trata de paranoia, mas de sabedoria espiritual, como Provérbios 4:23 nos exorta: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O dinheiro também foi um tema que me fez refletir profundamente. No Brasil, onde lutamos tanto para pagar as contas e construir sonhos, é fácil se encantar com um ganho rápido. Mas a história de Judas, em Mateus 26:15, mostra que o dinheiro manchado pela desobediência nunca traz paz. Lembro de um amigo que aceitou um negócio duvidoso. No começo, parecia uma bênção. Comprou coisas novas, ajudou a família, mas aos poucos, a vida dele entrou em um ciclo de problemas, brigas, dívidas, inquietação. Quando ele confessou a origem daquele dinheiro e buscou perdão, a paz voltou. Isso me ensinou que a verdadeira prosperidade vem de alinhar nossas finanças com a vontade de Deus, como Malaquias 3:10 promete. A maior lição que tirei é a importância da purificação espiritual. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, oramos, cantamos louvores, buscamos a Deus, mas esquecemos que Ele nos chama a uma vida de santidade prática. Em 2 Coríntios 6:17, Deus diz: saí do meio deles e separai-vos. Isso significa examinar o que temos em casa, no armário, na carteira. Não é fácil jogar fora algo valioso ou sentimental, mas a liberdade que vem depois vale mais que qualquer objeto. Comecei a fazer isso. Caminhei pela casa, orei em cada cômodo, perguntei a Deus o que precisava sair: um quadro, um amuleto, até um livro que parecia inofensivo. Tudo foi embora. E a cada item removido, sentia a presença de Deus mais forte. Essa mensagem também me ensinou a importância do discernimento. Em Filipenses 1:9-10, Paulo ora para que tenhamos percepção para aprovar o que é excelente. No Brasil, onde misturamos tantas culturas e crenças,
É fácil aceitar algo sem questionar. Mas Deus nos chama a provar os espíritos, como diz 1 João 4:1. Agora, antes de aceitar um presente, pergunto: de onde veio? Qual é a intenção? Isso glorifica a Deus? Essa prática mudou minha forma de viver. Minha casa, antes cheia de coisas sem significado claro, agora é um lugar onde sinto paz. Minha família, que enfrentava discussões constantes, voltou a viver em harmonia. Até minhas orações parecem mais fortes, como se um véu tivesse sido levantado. A história de Lúcia, mencionada na mensagem, é um espelho da minha própria jornada. Ela removeu um vaso que parecia inofensivo e sua casa foi transformada. Isso me inspirou a agir com coragem. Em João 10:10, Jesus promete uma vida abundante, mas essa abundância exige escolhas. Escolher a santidade, rejeitar o que contamina, consagrar tudo a Deus. Isso é liberdade. No Brasil, onde amamos celebrar a vida, essa mensagem nos chama a celebrar a Deus acima de tudo, limpando nossas casas e corações para que Ele possa habitar plenamente. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Deixe um like, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Nos comentários, escreva "Quero paz" e conte o que Deus está falando com você. Fique até o final do vídeo. Tem uma revelação que vai te surpreender. Vamos juntos viver a liberdade que Deus prometeu.